Anúncio de Trump isola bolsonarismo na defesa de taxação contra o Brasil. Gostaria que você detalhasse este isolamento e quais foram os setores que já botaram a boca no mundo, hein, professor? Flávio, quadro é triste essa da história brasileira, né, rapaz? Quadro é triste. Pela primeira vez o governo brasileiro é sancionado por uma iniciativa do governo dos Estados Unidos. Só para casar o meu comentário com a história. Sim. Desde 1946, Brasil e Estados Unidos são aliados no continente, desde a época da Guerra Fria, por opção do governo Dutra e depois pelo mecanismo de continuidade com os governos posteriores, com uma aproximação ainda maior durante o período da ditadura militar e durante os primeiros anos da nova república, ou seja, a partir do governo Sarney e Collor. De lá para cá, a gente assistiu os americanos serem superados pelos chineses em termos de parceiro comercial ou de maior parceiro comercial em relação ao Brasil. Mas é invariável a gente chegar à conclusão de que é um grande parceiro, é o segundo maior parceiro e é um país ainda muito importante para as nossas relações comerciais. É um gigante. E nós, perto dos Estados Unidos, Flávio, somos uma formiga, né? Se a gente for comparar os valores que a gente trabalha por PIB e por importação, por exportação, por balança comercial, por desenvolvimento de riqueza, eles são realmente ainda muito superiores ao Brasil. E esse anúncio de ontem, um anúncio de taxação de 50% dos produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto, aqueles que entram nos Estados Unidos, pegou muita gente de surpresa. Os eleitores do Bolsonaro e o bolsonarismo raiz, não. Porque, afinal de contas, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos já há algum tempo para criar esse tipo de situação, para fazer com que o governo americano se una ao bolsonarismo e critique as ações do Supremo Tribunal Federal e critique, obviamente, o que eles chamam de perseguição ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Só que, Flávio, ninguém esperava, nem o bolsonarismo esperava que a retaliação do governo Trump viesse para o país Brasil. Se falava muito, por exemplo, em leis que pudessem limitar o acesso do Alexandre de Moraes aos Estados Unidos, o acesso aos recursos do Alexandre de Moraes dos Estados Unidos. Se esperava muito uma sanção pessoal ao Alexandre de Moraes. E o que veio ontem foi uma sanção imensa ao Brasil. Então veja, como é que a gente vai se posicionar diante disso, né? Essa é a pergunta. Ontem o Trump, através da sua carta, fez uma série de acusações ao Supremo Tribunal Federal, e eu acho aqui que cabe ao Supremo Tribunal Federal se explicar. Acho mesmo, de verdade. Quais são os casos, Trump, que você acha que nós nos excedemos? Esse. Então vamos dar justificativa para esse caso e repercutir internacionalmente. Já que você repercutiu internacionalmente, vamos repercutir as decisões do Supremo internacionalmente. E vamos deixar que o mundo tome as suas decisões de achar se está certo ou se está errado. Então a primeira coisa que o Supremo Tribunal Federal tem que fazer, eu acho, na minha opinião sincera, é buscar explicar cada um desses processos. E segundo, o Brasil tem que agir com certa cautela. Ontem o Lula falou em reciprocidade, ou seja, retalhar os Estados Unidos na mesma moeda. Então, se eles taxaram os produtos brasileiros em 50%, nós taxaremos os produtos americanos em 50%. Porém, ontem, Flávio, setores ligados ao bolsonarismo exigiram do governo Lula uma resposta imediata, contundente. Exemplo, o setor do agronegócio, que é um setor muito ligado ao bolsonarismo, foi o primeiro ontem a ficar preocupado. A Frente Parlamentar do Agronegócio ontem, gente, chegou a se reunir perto da madrugada, demonstrando bastante preocupação, defendendo uma resposta firme do governo, mas buscando especialmente, através da cautela, negociar os valores desses impostos para que no dia 1º de agosto a gente não vire com a tarifa de 50%. Então, eu vejo, Flávio, que essa pretensa ideia de colocar o governo americano contra o governo brasileiro vai acabar isolando o bolsonarismo, porque os setores tradicionais da economia brasileira, aqueles que dependem do mercado norte-americano, vão exigir do governo não apenas cautela para negociar, mas respostas firmes se a situação se mantiver. Além do agro, Flávio, as empresas do Vale do Aço, no interior de Minas Gerais, se posicionaram ontem também, já que um dos componentes brasileiros que os Estados Unidos mais compram é o aço. E o aço brasileiro, gente, ele representa cerca de 14% do aço que os americanos consomem todos os anos. Ou seja,
vai fazer falta para os americanos também. Então o que disse o setor do aço ontem? Queremos uma resposta dura do governo Lula e queremos cautela para negociar. O que o Trump fez mais uma vez? Você vai se lembrar, ele taxou a China em 150%, em 200%, 225%, ele taxou a Rússia em 50%, ele taxou a Europa em 30% e levou todos esses países para uma mesa de negociação. A questão do Bolsonaro, Flávio, na minha opinião, em relação ao Trump, é uma grande cortina de fumaça. O que na verdade ele quer é melhorar as condições para o comércio norte-americano. É isso que ele vai tentar fazer e é isso que ele está fazendo. Vai caber ao governo Lula, vai caber ao governo brasileiro. Aliás, gente, eu nem levo para uma questão de governo, viu? Até porque eu acho que o Lula tem pouca habilidade para lidar com isso. As escolhas do Lula nos últimos anos têm mostrado que ele tem feito normalmente escolhas também do ponto de vista ideológico que acabam isolando o Brasil. Mas eu acredito muito na diplomacia brasileira. Nessa eu acredito. Porque a diplomacia brasileira, minha gente, ela não é partidária. A diplomacia brasileira, ela é soberana. Então ela vai buscar o que for melhor para o Brasil. E eu entendo que o melhor para o Brasil é buscar melhores condições econômicas para que a gente possa continuar negociando com os Estados Unidos, porque sim, são um parceiro muito importante para a economia brasileira.